Digitalização dos processos tem facilitado a vida de muita gente, principalmente quando a gente fala dos divórcios, pessoal. A desjudicialização acaba facilitando isso e a gente conversa sobre esse assunto com o tabelião Paulo Luiz Quintela, secretário do Colégio Notarial do Brasil, a seção de Santa Catarina. Paulo, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia, Lucas Leal, eu que agradeço o convite para falar em nome do Colégio Notarial Santa Catarina, entidade que congrega os cartórios de notas, e espero poder colaborar. Sem dúvidas, a gente sabe que esse número estará aumentando, isso está relacionado a essa digitalização e a desjudicialização? Então, Lucas, a desjudicialização é um processo pelo qual o Brasil vem passando há alguns anos e ele busca retirar do judiciário aqueles procedimentos em que não há litígio, em que não há uma briga, que precisa realmente de uma decisão do Estado juiz para resolver um conflito, para resolver um problema. Então, procedimentos consensuais, procedimentos que não precisam resolver uma questão, uma briga, tendem a serem desjudicializados, passarem para cartórios de notas, titularizados por tabeliães, profissionais do direito, qualificados, para resolver juridicamente aquela situação com segurança, com publicidade, com eficiência. E isso faz com que o procedimento tenda a ser mais rápido, desafoga o judiciário, economia, os recursos públicos de processos, e é uma tendência. Não haver conflito, né, como você citou, essa é uma das condições para a desjudicialização, né? Ou seja, quem precisa se divorciar, pensa em se divorciar, que está nos assistindo, precisa estar dentro dessas condições. Isso. Bom, os requisitos seriam basicamente o seguinte: as pessoas têm que estar de acordo, tem que haver um consenso entre os divorciandos. Eles devem ser assistidos por um advogado, que pode ser o mesmo para as duas partes. E no início, né, havia uma exigência que não houvesse interesse nem de menores, nem de incapazes. Os filhos do casal não poderiam ser menores nem incapazes. Porém, ao longo do tempo, essas exigências foram mitigadas por jurisprudência, por decisões, por normas de corregedoria. E é possível hoje fazer, inclusive, um divórcio havendo filhos menores, desde que as questões relativas à guarda, visita e alimento dos menores já estejam decididos no judiciário, com a intervenção do Ministério Público, e desde que atendido esse requisito, havendo apenas interesse dos divorciandos, mesmo nessa hipótese de haver filhos menores, desde que essas questões já estejam decididas no judiciário, é possível sim fazer o divórcio extrajudicial no cartório, resolvendo partilha de bens, resolvendo pensão, resolvendo os outros aspectos não relacionados aos filhos menores e incapazes. Se o senhor me permite, a gente tem alguns dados que mostram esse crescimento, né, gente? Olha só, o número de divórcios cresceu cerca de 56% entre 2021 e 2022, principalmente com esse reforço das leis que facilitam esse processo extrajudicial. A gente imagina também que tem muitas pessoas que se perguntam como esse processo é feito na prática, né? Tem um site e a pessoa pode partir para ação a partir disso. Sim, bom, é preciso dizer que o tabelionato, o cartório de notas que faz o divórcio, ele é de livre escolha. E como há uma participação de um advogado, o procedimento normalmente se inicia com uma petição do advogado, representando as partes, entregue isso ao tabelionato, o tabelionato analisa os documentos, a certidão de casamento, os documentos dos bens, a forma de partilha, eventuais impostos, procede-se uma minuta daquela escritura de divórcio consensual, é submetida ao advogado, que valida com as partes, e depois as partes com o advogado comparecem ao tabelionato para assinar o ato. E essa escritura assim feita, ela já serve para tudo. Ela serve tanto para levar no cartório do casamento, do registro civil das pessoas naturais, para fazer a averbação do divórcio, como também em todos os locais em que há bens partilhados, essa escritura é o documento válido e suficiente para fazer a partilha, transferir imóveis, registrar as transferências, e, enfim, tudo para resolver consensual e amigavelmente aquela situação. Alguns dos serviços, inclusive, são disponibilizados na plataforma do e-notariado, né? A gente tem na tela a gente vai colocar o endereço, pessoal, que é
notariado.gov.br. É isso? .org.br. É isso, Paulo? Isso mesmo. Então, uma novidade de 2020 para cá, impulsionada pela pandemia, é justamente a possibilidade do divórcio online. As pessoas, o divorciando, a divorciando, o advogado, sequer precisam comparecer ao tabelionato. Eles podem fazer tudo de maneira à distância, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, enfim. O envio dos documentos e obtenção de certidões também é toda online, em diversas outras plataformas. E quando o ato está pronto, em vez das pessoas irem lá ao cartório assinar, eles simplesmente são avisados que há um documento para ser assinado na plataforma do e-notariado. Ele consegue assinar digitalmente a escritura, as partes, depois é feita uma videoconferência para se certificar de que aquelas pessoas de fato estão ali querendo aquele ato. Finalmente o documento é finalizado com a assinatura e até a certidão, o traslado da escritura é também online, para também ser distribuída de maneira online nos cartórios de registro de imóveis, enviadas para os bancos, enfim, onde ela for necessária para o registro da partilha. Para que isso seja feito, os divorciandos e o advogado precisam ter um certificado digital, que tanto pode ser o ICP Brasil, o oficial, o famoso eCPF. Talvez as pessoas não estejam muito familiarizadas, mas é possível, é viável. Ou, caso não possuam esse certificado ICP Brasil, é possível obter um certificado digital notarizado, que fica no celular pessoal das pessoas e que é gratuito. Em qualquer cartório de notas é possível obter esse certificado digital, que vai possibilitar não apenas as assinaturas de escrituras, mas também reconhecimentos de firmas eletrônicos, tudo num movimento de digitalização e aproveitamento do tempo do usuário, que não precisa ir para o cartório, perder tempo numa fila, pode resolver tudo de maneira online. Há uma desburocratização, né? Sim. Inclusive, dentro desse movimento, outra novidade é a partilha e o inventário dos menores de idade. Né? Pois é. A mesma lei que criou o divórcio em cartório, ela também possibilitou o inventário extrajudicial. Os requisitos são um pouquinho diferentes, as partes também têm que ter advogado, as partes também precisam estar de acordo e, no caso de inventário, não poderia ter herdeiros menores ou incapazes, isso na lei. Isso também foi superado e agora uma norma permite que também o inventário seja feito havendo interessados incapazes ou menores, desde que a partilha seja igualitária. Simples. O que significa isso? Ora, temos um casal que tem filhos. Desde que cada um dos bens do inventário fique a metade para o viúvo e a parte do falecido seja dividida igualmente entre herdeiros maiores e menores, não importa, isso também agora é permitido se fazer no cartório. Espera-se que com isso consiga se desafogar ainda mais o judiciário e gere mais economia para os cofres públicos. Isso, aproveitando que você citou a economia, né? Esse é um ponto também que precisa ser ressaltado nesse movimento da desjudicialização. Sem dúvida, porque existe um custo em qualquer processo judicial. Toda a máquina estatal é movimentada, funcionários, juízes, desembargadores, oficiais de justiça, isso há um custo. E quando isso, em um procedimento consensual, amigável, sai do judiciário, aquilo ali representa uma economia. Então, um estudo que aponta que o custo médio de um processo é mais ou menos R$ 2.300, entre R$ 2.300 e R$ 2.500. Quando se multiplica isso pelos processos que saíram e foram para o cartório, a gente percebe que a economia é significativa desde 2007, quando começou, já pode chegar perto de meio bilhão de reais. É muito 500 dinheiro. milhões. É muito dinheiro. Mais algum ponto que o senhor acha que precisa ser ressaltado para o telespectador que está em casa? Olha, é só para dizer que os cartórios de notas estão à disposição de vocês para resolver com segurança jurídica, com todo o carinho, resolver os problemas de vocês. Contem conosco. Conversamos com Paulo Luiz Quintela de Almeida, secretário do Colégio Notarial do Brasil, a seção de Santa Catarina. Muito bom dia para o senhor, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Espaço sempre aberto para retornar. Da mesma forma. Marta Gomes, é contigo. 8 horas.